A cidade perdida de Ratanabá. Um assunto que gerou muita confusão no último ano. Para quem não sabe, essa seria uma suposta cidade perdida na Amazônia que teria existido há 450 milhões de anos. Essa cidade supostamente ligaria o mundo inteiro através de túneis subterrâneos. Mas será mesmo que existe uma cidade secreta por baixo de nossa densa floresta amazônica? Será que esta é a razão obscura por trás de movimentos internacionais para a internalização da Amazônia? Ou será apenas uma história inventada na internet para gerar engajamento? Bom, é isso que iremos desvendar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo! Você está na área desconhecida. Civilizações secretas e cidades perdidas são assuntos que sempre despertaram nossa curiosidade. Uma das cidades mais conhecidas é a Cidade Perdida de Atlântida, uma cidade que teria sido engolida pelo oceano e foi descrita pelo filósofo Platão em dois de seus diálogos, Timeu e Critias, por volta de 360 a.C. Outra cidade bem interessante e secreta é a cidade de Eldorado, famosa por falar sobre uma cidade perdida feita totalmente de ouro maciço, cheia de riquezas e pedras preciosas. Porém, recentemente uma nova cidade perdida ganhou popularidade na internet, e essa cidade estaria localizada nada mais nada menos do que no Brasil. Mas afinal, qual é a origem dessa história? Será que a floresta da Amazônia esconde segredos que a gente não sabe? Bom, a história de Ratanabá fala sobre a existência de uma cidade perdida que estaria no meio da Amazônia, especificamente debaixo dela. Essa cidade antiga seria super avançada para sua época e supostamente uma das mais desenvolvidas entre as civilizações do passado. Sua localização seria na Amazônia brasileira, no estado do Mato Grosso, entre o Pará e o Amazonas. Segundo as teorias, ela também seria a antiga capital do mundo que teria existido há cerca de 450 milhões de anos. De acordo com essa teoria, essa cidade era um império riquíssimo fundado pela civilização chamada Muril. Supostamente, seria a primeira civilização aqui da Terra, que teria habitado nosso planeta há cerca de 600 milhões de anos. E além de construir a cidade, eles também teriam construído o caminho do Peabiru, que é uma antiga rota transcontinental muito utilizada pelos índios brasileiros e também pelos povos andinos primitivos. A rota de Peabiru possui várias ramificações ligando cidades litorâneas do Brasil, por exemplo, São Vicente, Cananéia e Florianópolis até Cusco no Peru. Os relatos sobre Ratanabá são muito interessantes, porém, falta muitas evidências, pois estamos falando de uma cidade que supostamente era muito grande e que foi construída milhões de anos atrás. E com túneis gigantescos que conectaria o Brasil a diferentes continentes. Túneis desta magnitude seriam fáceis de serem encontrados. Mas onde estão as provas que comprovam toda essa história? E quem foi o historiador responsável por esta descoberta? Essa história começou a ser divulgada por uma holding chamada Ecosistema Daquila. Em meados de 2022, uma matéria foi publicada em seu site relatando um sobrevoo sobre a floresta amazônica para mapear as áreas onde supostamente ficaria a cidade de Ratanabá. Para isso, eles usaram duas aeronaves, a Cessna K2 e a Cessna 210. A bordo estava o CEO da Daquila e uma pesquisadora. A Cessna K2 estava equipada com uma tecnologia chamada LiDAR, capaz de gerar mapas tridimensionais detalhados de toda a superfície analisada utilizando pulso de lasers, sem a necessidade de desmatar a floresta. A segunda aeronave seguia realizando o mesmo trajeto, porém, fotografando a região e gerando vídeos bem detalhados. Nas imagens registradas, foi percebido que parte da floresta estava repleta de linhas retas e bem definidas. No final desta etapa, a Daquila afirmou que provavelmente esta seria a localização da cidade perdida de Ratanabá. Nesta matéria, eles revelaram ter encontrado a suposta cidade perdida. E além disso, ainda contaram a história de Ratanabá. Após publicar este artigo e trazer notoriedade a este assunto, alguns cientistas, pesquisadores e historiadores da área se pronunciaram na internet, dizendo que a história não é bem assim, e alertaram sobre supostas descobertas e histórias que surgem na internet. Segundo o relato de especialistas, é improvável a existência de um local com as características relatadas. Mas afinal, a cidade de Ratanabá é verdadeira ou falsa? Se realmente havia uma civilização avançada cerca de 600 a 400 milhões de anos atrás, por que só agora este assunto veio à tona?
É pouco provável que esta história seja verdadeira, pois apresenta várias inconsistências que tornam fácil desconstruir essa narrativa. Por exemplo, segundo a publicação, a cidade teria sido construída cerca de 450 milhões de anos atrás, ou seja, já havia forma de vida inteligente na Terra antes da extinção dos dinossauros que ocorreu cerca de 65 milhões de anos. Também, de acordo com artigos científicos, a origem dos Homo sapiens data aproximadamente 300 mil anos. Há 600 milhões de anos atrás, a Terra estava passando pelo período Neoproterozoico. Neste período, nosso planeta estava passando por mudanças significativas, especialmente em termos de evolução biológica e condições ambientais. Nessa época, ocorreram eventos importantes como o aumento da diversificação de organismos multicelulares. A geografia de nosso planeta também era muito diferente. Neste período, os continentes estavam agrupados em um supercontinente chamado Rodinia. Então, é totalmente improvável que naquela época existisse uma cidade super desenvolvida e futurista construída por uma população antes mesmo dos dinossauros e da vida humana complexa como conhecemos hoje. Todas essas informações publicadas sobre Ratanabá não possuem nenhum registro científico para comprovar toda a história e muito menos vínculo com instituições de pesquisa. Além disso, um dos líderes do Instituto Daquila já ficou famoso por contar outra história controversa em 2010. Vocês se lembram do ET Bilu? Mensagem para a Terra, Bilu. Apenas que você conhecimento. Pois é, um dos responsáveis pela história de Ratanabá é a mesma pessoa que organizou a entrevista com o ET Bilu. E é por isso que é necessário pesquisar assuntos virais antes de considerá-lo verdadeiro. Afinal, o mínimo que se espera de uma descoberta com esta magnitude são fatos e evidências. O vídeo termina por aqui, e caso surja mais informações e evidências sobre a existência desta civilização ou sobre a cidade de Ratanabá, ficaremos felizes em gravar um novo vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo e considere inscrever-se no canal. Até a próxima!